Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Hoje vamos fazer uma birra, mas é uma birra de agradecimento. Uma birra ao contrário. Eu venho muito agradecida e fascinada, apesar de já sou mãe há 14 anos, não é? Portanto, quase 15. Quase 15 anos, já vem um E bocadinho se tarde. contar-se a gravidez como aos chineses, já 16. Exatamente, exato. Por acaso é verdade, aqui isto também foi relevante. Não, mas o que eu quero homenagear são os amigos ou seja, amigos, pais... Não, os pais dos amigos dos nossos filhos. Exatamente. Exato. Ou seja, porque eu estava a pensar nisto... À medida que vamos crescendo, vamos colecionando um número gigantesco de pessoas que conhecemos, não é? E de amigos que gostamos. E, portanto, e eu sei que a mãe vai rever-se nisto, basicamente sentimos sempre muito culpados porque não conseguimos chegar a todos. Por mais boa vontade que tenhamos, se a pessoa trabalhar e tiver filhos, não consegue voltar a ligar-se profundamente a todos os amigos que já teve ou que quis e que quer ver e que tem saudades. E portanto, acontece um fenómeno que eu acho que é super difícil na altura da maternidade, que é um fenómeno de enorme solidão. Eu, por exemplo, no meu caso, eu engravidei numa altura em que eu era muito nova e as minhas amigas ainda não estavam grávidas. Eu sei que é muito diferente se a pessoa engravidar ao mesmo tempo que algumas amigas e que possa haver alguma coisa. Mas, comunidade. Mas na maior parte, e principalmente porque vivemos mais ou menos longe ou pelo menos não vivemos no centro de Lisboa, pessoas que vivem mais longe, têm este fenómeno de haver um momento, e que eu acho que começa logo na licença de maternidade, em que a pessoa fica muitíssimo isolada com um bebé. Ou seja, porque é muito difícil, de repente, encontrar pessoas que partilhem dos mesmos horários. É porque às vezes basta diferenças a nossa amiga até tem um filho, mas tem 7 anos e, portanto, já vai numa logística completamente diferente da nossa, que ainda temos as cestas e isto e aquilo. E às vezes é tão difícil manter estas amizades e é difícil porque nós podemos tentar, e eu sempre ainda disse que alguém tem que pegar nesta ideia de fazer um Tinder de mães. Portanto, sim, olha que ideia tão gira. Pela localização, via-se onde é que havia mães e pronto, olha, vamos a este parque ou vamos aqui e encontramos. Portanto, essa era a minha ideia. Mas mesmo isso exige imenso. Uma mãe que está pós-parto, hormonal, fazer conversa com uma pessoa que não conhece, tentar aproximar sem ser demais. Parece o dating tudo outra vez, numa fase super vulnerável, que a pessoa nem se sente bem fisicamente, nem se veste, não está... Tudo é insegurança e dificuldade. Mas... Se conseguir fazer isto, e aqui eu acho que uma das maiores facilidades é quando na escola os nossos filhos começam a fazer amizades. Temos um cenário que é péssimo, que é quando fazem amigos e os pais deles são insuportáveis. Isso às vezes acontece, não é? As pessoas não se dão mesmo bem, isso é dificílimo, porque as crianças pedem para estar juntas e os pais têm que arranjar uma maneira civilizada de deixá-los conviver sem ter que conviver muito. Mas depois há o diamante das relações e que é uma coisa rara e por isso é que eu estou tão grata este ano, já me aconteceu ao longo de todos os meus filhos, mas neste ano que foi mais difícil, senti isso como um grande diamante, que é encontrar pessoas que vivem mesmo perto ou que estão na mesma escola e que os nossos filhos adoram brincar uns com os outros e que nós os pais gostamos de estar uns com os outros. Isso vale tanto como saúde mental, como ajuda logística, porque pelo menos para algumas pessoas, pedir ajuda na maternidade é uma coisa sempre muito difícil. Porque é um peso muito grande, ou porque temos filhos, ou porque às vezes há pessoas que têm filhos com neurodivergências ou coisas um bocadinho mais difíceis que exigem acomodações e que é muito difícil pedir. Ou seja, há aqueles miúdos que vão com toda a gente para todo lado e que isso é muito fácil. Agora, se o meu filho é mais tímido e tem mais vergonha de ir, se eu peço para virem buscar e depois afinal ele não vai, tudo isso... faz uma grande tensão e torna-nos muito isoladas e com a tendência para deixar de marcar esses programas, começar a isolar. E, portanto, encontrar pais cujos filhos são muito amigos e que estão exatamente no mesmo sítio, a viver exatamente as mesmas coisas, é um privilégio enorme. E por isso eu queria homenagear esses pais. Não é um trabalho... No outro dia vi uma coisa que é verdade, que é essa comunidade que a pessoa quer criar, não vem lá ter a casa.
E isto acho que é super importante. A vila que nós todos falamos não vai lá sozinha ter a casa. Nós temos que trabalhar para ela e temos que aceitar levar pessoas à escola, levar os outros miúdos à escola, dar o nosso tempo, investir dessa maneira nessas relações para que elas aconteçam. E isso aproximar-nos dos filhos dos outros, criar uma relação e mesmo quando estamos muito cansados ou não nos apetece ficar, porque só assim é que vai chegar um dia em que já sem dar por isso nós também precisamos e há uma irmandade. Não é possível, não vai acontecer do nada e não é como na escola em que nós andávamos na escola e éramos adolescentes e não tínhamos mais nada para fazer, portanto ficávamos amigos. Isto exige trabalho, mas é um trabalho que pode recompensar muitíssimo. E sobretudo eu acho que quando as pessoas, de facto os filhos de amigos criados nessa circunstância em que nós também fizemos parte da vida e das memórias deles, porque no fundo se ficam lá a dormir em casa, nós também tivemos essa parte, se brincaram connosco, nós também os conhecemos. Eu acho que isso é para a vida inteira, mesmo para essas crianças é diferente e para esta angústia que nós temos todos, e se eu ficar doente, com quem é que ele fica? E quem é que o pode ir buscar hoje à escola? E só pessoas que os conheçam, não é? Porque às vezes... os conheçam, exatamente. Porque há pessoas que são muito próximas de nós, tipo de sangue, ou são primos, ou são irmãos, mas que não os conhecem. Pronto, é normal, vemos-nos nas festas e adoram-se e adoramos-nos, mas não se conhecem, não conhecem o que é preciso, o que é o lanche, o que é a maniazinha, não é? E isso tem... Ainda por cima, e eu tive isso porque a mãe tinha esses amigos e tinha esses filhos de amigos e nós tínhamos isso, e eu até hoje em dia eu ando pela vida mais segura. Aquelas pessoas que estão ali, eu sei que pronto, não interessa, que eu posso ligar e pegar o telefone e são adultos, e essa segurança de não haver não é só um adulto e uma mãe e um pai, haver vários adultos de confiança com quem eu me cruzo muitas vezes e a quem eu acho mais fixe e tudo do que os meus próprios pais, é um privilégio muito grande e que deve ser cultivado. Essa parte mais fixe que os próprios pais é que... Para a criança na adolescência. Na adolescência. Estou a dizer na adolescência. Está bem. Um adolescente que ainda por cima acha igual, não faz diferença nenhuma. Podemos só tomar conta dos filhos uns dos outros nessas alturas. Claro. E que não precisa... Que não tem, pronto, tem aquele relaxamento. Claro, ou se calhar tem quando não se tem filhos. Exatamente. Portanto, é uma ode aos pais dos nossos amigos. Exatamente. E dos amigos dos nossos filhos e basicamente eu sempre ouvi dizer em relação a isso que mesmo quando eu vos ia levar ao jardim de infância, a dona da escola, a Teresa Vozone, dizia sempre: vocês portugueses são impressionantes porque moram na mesma rua, poderiam vir trazer as crianças uns dos outros, mas individualistas, cada um de vocês vem à vez. Eu tenho aqui uma comunidade alemã, né? Nesse caso era alemã, são 5 mães e cada uma vem trazer uma vez por semana, faz o almoço nesse dia para todos e tem os outros 4 dias livres. E isto é extraordinário. E eu pensei muito, porquê? Porque realmente isto é verdade. E cheguei à conclusão que nós temos, e isso dava assunto para outra birra, uma dificuldade enorme, não só em pedir, como também em pôr limites. Estas crianças, por exemplo, eu lembro na altura, aquelas mães alemãs, se iam buscar o filho e ficava em casa delas à espera que depois a mãe os viesse buscar, era às 5 da tarde e era às 5 da tarde. E não era às 6 e 7. E quantas vezes nós fazemos experiências, ou não, eu estou a falar por mim, e depois a mãe afinal liga a dizer se pode vir às 6 e a gente, claro, olha, afinal pode jantar. Sim, pode. Então, olha, depois vem depois de jantar. E como nós não queremos deixar de ser as pessoas simpáticas, mas na realidade, quando chega a hora do banho, nós não queremos 4 crianças precisamos de à volta das nossas. Tudo, claro. Precisamos de reagrupar. Mas a nossa incapacidade de ser francos e de ser verdadeiros e de perceber que a amizade não tem nada a ver com a nossa vida e as nossas prioridades, etc. E as nossas necessidades. Baralha isto tudo. E portanto preferimos nem começar. E isso é uma coisa que depois nos vai deixar
também muito mais isolados e sozinhos. Pois é, mas isso lá está, é o medo de sofrer, não é? Por antecipação, é a pessoa estar a começar uma relação e isto acontece, por exemplo, outra coisa que é, mas e se eu me envolvo muito com estes pais e os nossos filhos se zangam? E se, não é? São típicos de cérebros ansiosos. Estão a ver todas as possibilidades. E no amor, e para ter a recompensa do amor, temos que arriscar. Portanto, E acreditar. Com boundaries e com respeito uns pelos outros, como é óbvio, sempre. Mas vale mesmo a pena este trabalho. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.